na terra, que seja para a glória de Deus, que possamos agradar o coração do Senhor, que Ele olhe para nós e ao menos algo em nós agrade a Ele. Eu quero trazer uma simples e sucinta reflexão nesta noite. E vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. São dois versículos que o Senhor põe em meu coração neste momento. Louvado seja Deus. E é uma reflexão muito importante que o Senhor colocou em meu coração. Glória a Deus, que é a importância de, glória a Deus, atentarmos ao chamado de Deus e cumprirmos responsabilidades. Glória a Deus. O versículo bíblico diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos há que a encontrem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava lendo esse versículo hoje e me trouxe à imaginação uma coisa muito interessante. Vocês observam que quando aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo, e quando ele pede, ele diz para nós, é como se fosse um imperativo para aqueles que seguem a ele, entrai pela porta estreita. Isso nos faz entender que seria viável e que é viável para a nossa vida e todas as áreas da nossa vida estejam de conformidade com a palavra de Deus e com a vontade dele. E uma coisa é entrarmos num caminho, numa porta estreita, quando o Senhor nos pede. E outra coisa é nós entrarmos num estreito, numa situação difícil, num problema, numa adversidade, quando nós fazemos por onde entrar num estreito que não é a vontade de Deus, mas vamos dizer, numa enrascada, num problema que nós entramos dentro e que fica difícil para nós sairmos. E só exemplificando isso biblicamente me traz à memória, aleluia, o exemplo de Agar, quando ela a princípio por estar sendo, vamos dizer, afligida por Saraí, sua patroa, ela resolve dar o jeito dela e ir para o deserto, ela grávida, e ela naquela situação, ela vai dar o jeito dela e entra num estreito grande, porque ela ia morrer ali no deserto, o filho de Abraão que estava no ventre dela ia morrer. E ali, louvado seja Deus, ela entrou naquele estreito, naquela situação, e não foi Deus que mandou, não. Foi ela que entrou para fugir dos problemas, para buscar subterfúgios para ela mesma, deu o jeito dela sem ser a vontade e a direção do Senhor. Mas o Senhor foi tão misericordioso que, aleluia, louvado seja Deus, de uma forma teofânica, através do seu... aleluia, do seu mensageiro, o seu anjo, o Senhor disse a ela, olha, volte e se humilha a Saraí, a sua patroa, fique lá, porque vou abençoar você, o seu filho, ele será resistente, ele será assim duro, e eu vou fazer dele uma grande nação também, mas convém que você volte, ou seja, o que nós vemos disso é que o Senhor deu vamos dizer assim, uma oportunidade para Agar que entrou no estreito e que algo pior ia acontecer com ela porque ela entrou sem o mandato, a vontade de Deus. Agora, mais na frente, quando ela tem o seu filho Ismael e que estava havendo atrito entre Sara, Abraão, então ali, louvado seja Deus, Sara abriu a boca e disse, olha, despede essa escrava, esse filho dela, porque esse filho dela não vai ter as promessas, a herança como meu filho. Aí é diferente. Aí o Senhor disse a Abraão, olha, Abraão, é para você penoso isso daí, mas faça, porque eu vou cuidar de Ismael. Aí é diferente, ela foi para o deserto porque era vontade de Deus, não foi nem porque Abraão mandou, foi porque era vontade do Senhor. E o que é que aconteceu? Ela pensou que ia morrer lá, porque não tinha água nem comida. Mas o Senhor proveu água, sustentou ela, sustentou o filho, e aí cumpriu a promessa que tinha feito a ela e ao seu filho Ismael.
Louvado seja Deus. Então, esse exemplo bíblico, louvado seja Deus, é só para vocês entenderem o que é quando o Senhor, aleluia, Ele nos fala para entrarmos na porta estreita, no caminho estreito. E quando nós entramos num estreito, numa enrascada, num problema, que é uma coisa bem diferente, mas que entra a palavra em dois sentidos, e que esse estreito é resultado das nossas más escolhas, é as más consequências, e aí é uma situação difícil que temos que nos aproximar do Senhor, se quisermos sair dessa situação, se quisermos ter vitória, é assim. Então o Senhor está dizendo, entrai pela porta estreita, porque largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ou seja, o caminho da perdição, ele é o caminho mais fácil. O caminho da perdição é um caminho aparentemente bonito. O caminho mais largo é um caminho que vai a maioria. O povo vai de bolo, vai assim muitas vezes sem pensar. É um caminho que tudo é permissível. É a permissividade, todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Vive assim o ecletismo, vive a liberalidade, os desejos deliberados do coração, faz como quer, do jeito que quer. E aí é um caminho assim fácil, sabe? Mas é uma coisa que vai levar a um estreito duro e terrível no final. Porque, louvado seja Deus, triste é quando ignoramos a vontade do próprio Deus. E quem quiser achar que isso seja legalismo, que ache, que pense. Cada um pensa como quiser, mas a palavra de Deus ela é uma só. O Senhor está dizendo que, aqui em outras palavras, que o caminho estreito é melhor. O caminho estreito, ele tem muitas, vamos dizer, maravilhas e vantagens. Louvado seja Deus. E nós, enquanto estamos vivos, nós podemos escolher o caminho estreito, a porta estreita e a porta larga. Como diz em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, ou 26, 11, quando fala, aleluia, o caminho da bênção, o caminho da maldição. É nós que escolhemos. É assim. Louvado seja Deus. Aí alguém diz assim, a minha vida é terrível, Deus nem olha para mim, e eu digo não. Não é que Deus não olha para você, porque você não está avaliando o que tem feito até hoje. Não tem, aleluia, avaliado a sua vida, não tem feito a melhor escolha, que é seguir a Deus, independente de qualquer coisa. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. O caminho largo, nem precisa falar muito. É aquele caminho que satisfaz o ser humano em todos os pontos da carnalidade. Mas no final leva a um estreito qual, se morrer nesse caminho largo, o estreito não vai ter, coitado, nem perdoe, porque justamente leva à condenação eterna, e nós sabemos disso. Agora, o caminho estreito, o caminho com o Senhor Jesus, onde ele diz, estreita é a porta, e o caminho é apertado. Aí tem gente que diz, quando eu vivia sem aceitar o Senhor Jesus, sem estar nessa história de igreja, eu vivia melhor, eu vivia mais folgada, agora a coisa está se tornando estreita. Pois é! Não é a normalidade, é que está se cumprindo o que diz o versículo da Bíblia. Agora não é por isso que Deus não vai abençoar o seu povo, não. Deus vai abençoar o seu povo. Agora é necessário que o povo ande na presença de Deus. Não é barganhar com Deus, que ninguém barganha com Deus. Não é porque, louvado seja Deus, ele exige assim sofrimento para abençoar. Não é nesse sentido, é no sentido de reconhecer o Criador, adorar, reconhecê-lo como Pai, como Senhor, agradar a Ele, porque Ele é, afinal, Ele é o Criador. E nós somos criatura, é assim a coisa. Então a porta é estreita. É isso mesmo. E apertado o caminho. E quando leva isso para, vamos dizer, glória a Deus, para a ética, vamos dizer, na espiritualidade, com o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, a porta estreita significa abraçar a palavra de Deus, a sua expressa vontade, e isto com interesse de coração, tem mais essa. Porque se eu digo que sirvo a Deus ou que estou na casa dele por obrigação ou por medo de ir para o inferno para que ele venha me abençoar, ele não é menino, ele sabe discernir as coisas. Louvado seja Deus. De que adianta se estivéssemos na casa de Deus como estava o fariseu,
que é o Senhor Jesus, conta a história do fariseu publicano. Os dois estavam na casa de Deus e o fariseu dizia assim: Senhor, graças te dou, porque eu cumpro a lei, porque eu dou dízimo de tudo que eu tenho, porque eu sou e não sou como essa criatura miserável. E o pecador, que era o publicano, a Bíblia diz que ele nem se atrevia a olhar para o templo. Ele colocava assim até a mão no rosto, não se atrevia a olhar para o altar, melhor dizendo, porque ele tinha tanta vergonha, ele tinha tanto receio, ele sabia tanto assim dos seus erros, que ele tinha aquele temor, sabe? Mas ele bateu no peito e disse: Senhor, eu sei que eu não sou ninguém não, mas eu sou uma vida, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí o Senhor Jesus disse: quem desceu mais justificado para sua casa é aquele que obedecia os ritos, mas não era de todo o coração e era arrogante, ou é aquele que era pecador, mas se arrependeu, mas assim se humilhou diante da minha presença? Louvado seja Deus. A verdadeira espiritualidade no Senhor Jesus Cristo, uma vida espiritual condizente com a vontade de Deus, consiste muito além, muito excedente do que assim entender que a Bíblia é como se fosse um livro de regras. Precisamos, a Bíblia diz, tudo que fizerdes, Colossenses 3, 16, 17, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, seja, aleluia, tudo que fizer, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Tá entendendo como é a coisa? Então, o caminho estreito conduz louvado seja Deus, abraçar a palavra de Deus, a vontade de Deus expressa para nós. E isso é mesmo que signifique renunciar a muitas coisas na vida, mesmo que isso seja um alto preço para abrir mão de muitas coisas, mesmo que isso signifique que alguns entes queridos não vão olhar para você com bons olhos, mesmo que signifique às vezes largar uma carreira que não agrada a Deus para seguir a carreira da fé, mesmo que isso signifique crucificar a carne, os desejos da carne, mesmo que isso signifique abandonar a muitas vontades. Isso é, louvado seja Deus, o que faz parte da porta estreita, do caminho apertado. Por que apertado? Porque parece um funil. A pessoa vai entrando, a pessoa vai buscando a presença de Deus e cada dia ele vai mostrando, e tem hora que nos sentimos apertados, como assim, sabe? Vamos imaginar aqui, só imaginação. Às vezes o corredor vai se funilando tanto que às vezes não dá nem para ir de frente, tem que ir de lado assim, porque tá muito estreito. Às vezes se vai até correr na fé, tem hora que tá no pico, mas tem hora que assim, olha, parece que a gente vai se arrastando e pedindo misericórdia. Muito bem, mas no entanto que chegamos lá com a graça de Deus, que Ele nos ajude. É assim. Louvado seja Deus. Estreita é a porta, apertado o caminho. Louvado seja Deus. Mesmo que isso signifique você olhar certas coisas na palavra de Deus e dizer não concordo, mas se quer que a sua vida com Deus seja verdadeira e se quer verdadeiramente estar trilhando o caminho da salvação, é dizer: Senhor, me ajuda, a minha natureza humana, ela ser subjugada pela tua vontade. Ó Senhor, me encha de amor, me encha, Senhor, de discernimento para eu entender as coisas segundo a mentalidade de Cristo, do Senhor, e não segundo o meu parecer humano, porque somente o meu raciocínio, somente a minha inteligência, se não tiver o Senhor, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. É assim. Caminho estreito na ética da vida significa o quê? Assumir responsabilidades. E assumir responsabilidades, muitas vezes são responsabilidades em que, além de serem coerentes, muitos não querem assumir. É assim. Quem não gostaria de assumir uma responsabilidade de um ponto de destaque
e dizer, agora é uma pessoa importante, é uma pessoa afamada, todo mundo correria para isso. Agora, se disser, olha, você errou no passado, fez um filho no mundo e nunca ligou para ele, nunca deu uma pensão, então tem que assumir a responsabilidade. Que colocou um filho no mundo é para assumir, é para registrar e, se possível, ajudar em alguma coisa. Isso é uma coisa que muitos não querem fazer, mas, de acordo com a palavra de Deus, é assumir uma responsabilidade. Assumir responsabilidades de reconhecer os pecados, de abrir mão deles. E não apenas naquele apego, vamos dizer, apaixonado por Deus. Aí eu fui tocado e chora e ora e vai por meio de calçada, louvado seja Deus. Mas aí no outro dia as ações que não condizem com a sua adoração a Deus distorce. O bem que você fez num dia, aí estraga no outro. Caminho estreito. Aqui está dizendo, o caminho é apertado, ou seja, não é uma fase da vida só que é apertada, não. Não é só uma aprovação e depois aquela abundância, aquela coisa. Não é assim, não. Enquanto estamos vivos nessa terra, Satanás peleja contra nós, tem um sistema desse mundo, tem muitas coisas que desagradam a Deus, muitos conflitos internos passamos, conflitos existenciais, e muitas vezes as lutas nos deixam enfraquecidos, muitas vezes a fé está ofuscada, muitas vezes vemos escândalos, decepções, vemos mesmo, é isso mesmo, vemos, mas acontece que a palavra de Deus, quem foca os olhos para ela e volta para ela, não se perde, é assim. Que o Senhor nos ajude. Glória a Deus. Todos pecaram e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Mas aqueles que recebem o Senhor, reconhecem seu sacrifício, procuram andar na sua presença, esses terão a graça de Deus, a vida eterna. Mas o Senhor está dizendo aqui de cara que não é fácil. Não é fácil assumir responsabilidades. Não é fácil dizer, eu fui pecador, eu sou covarde, eu fiz o que é errado, mas agora eu vou fazer a coisa certa mesmo. Não é fácil, mas Zaqueu fez isso. A Bíblia diz, Lucas 19, que Zaqueu era cobrador de impostos bem sucedido, mas ele era fraudulento, ele era desonesto, mas teve uma coisa quando o Senhor Jesus entrou na casa dele, ele assumiu responsabilidade. Ele disse, Senhor, eu defraudei alguém, mas eu vou restituir 4 vezes mais. E ainda assim, parte das minhas heranças eu vou dar para os pobres. Eu vou fazer isso porque eu sei que meu erro é esse mesmo. Então eu vou me consertar. E o Senhor Jesus disse, louvado, glorificada essa atitude. Em outras palavras, ele disse, que maravilha. Em outras palavras, hoje entrou salvação para essa casa, porque esse é um filho de Abraão. Ou seja, ele era terrível aos olhos da sociedade, mas não era sem jeito, porque quando o Senhor Jesus esteve na casa dele, ele abraçou a oportunidade, ele assumiu a responsabilidade e quis a mudança, a qual poucas pessoas elas fazem e muitos não têm coragem de fazer. Eu admiro quando as pessoas dizem assim. Alguém diz, eu tenho um temperamento forte, eu sou assim, eu sou isso, muito bem. Agora, ter personalidade forte para fazer o bem, para reconhecer que pecamos, que erramos, que prevaricamos contra Deus e se esforçar para mudar, aí é que está. Porque o mal está muito disseminado e coragem para isso a natureza humana ela já tem por si. Agora, para fazer o bem e assumir responsabilidades, mesmo que custe caro, mesmo que custe a reputação, o império que construiu há anos, em cima de desonestidade, em cima de pessoas sacrificando coisas, fazendo de forma errada, aí é que é. Essa é a questão, caminho estreito. Essas coisas fazem parte do caminho apertado. Porque o caminho apertado já está dizendo, é como se fosse para tirar os carrapichos, os enganchos, os tropeços, vamos dizer assim, as mazelas que todo ser humano tem. Louvado seja Deus. Entrar no caminho estreito também, eu quero dizer que isso também entra na ética da vida. Na ética da vida o quê? Valorizar a família que tem. Na ética da vida o quê?
conduzir a família da forma que agrada a Deus. Na ética da vida é o quê? Deixar a desonestidade e o pecado de lado e assumir responsabilidade e procurar ter uma vida com austeridade, com honestidade. Louvado seja Deus. A ética da vida é o quê? Se eu errei a vida inteira e não prestei a vida inteira, mas eu estou vivo, não sei por quanto tempo estou viva, mas de hoje, agora em diante, eu vou me esforçar para fazer alguma coisa de bom, de útil, que agrada a Deus. Isso é caminho estreito assumido na ética da vida. Ter responsabilidades coerentes com a vontade de Deus. Glória a Deus, na vida espiritual, com as coisas de Deus, com a palavra dele, amar, observar, ver o que ele está nos pedindo, não entender que é fanatismo, não entender que o mundo está transformado e que está diferente, e larará, a palavra de Deus é a mesma, Deus disse, eu sou o mesmo e não mudo, e por isso nós não somos consumidos. Vocês querem saber de uma coisa? Todo dia eu digo a meu marido, todo dia eu falo, que o Senhor já não explodiu assim o planeta Terra, porque aonde tem o juízo dele, tem a misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia dele é maior do que o juízo. Mas quer observar, observa se, por exemplo, esse coronavírus que está aí, se é de cunho do Brasil ou se é de cunho mundial. Isso é o quê? É a biologia, é a ciência, foi do laboratório, é um inimigo invisível. Pode ser o que for, agora é reconhecer que tudo vem da permissão do Senhor. E ele disse que regeria as nações com vara de ferro. Essa é a vara de ferro, para nós chegarmos a ele. É assim, se quiser ter salvação, se não quiser, continue beleza na sua vida, qual você quer, para você mesmo. Deus não obriga ninguém a seguir a ele. Mas tem uma coisa. Para ter as bênçãos dele é necessário a criatura reconhecer o Criador. E para se tornar filho de Deus também. É assim. Então, assumir responsabilidades na vida. Glória a Deus. Praticar o que é bom, praticar o que é justo. Praticar o que é honesto, o que agrada a Deus. Glória a Deus, viver honestamente, reconhecer os erros, procurar se consertar, procurar melhorar para Deus. Louvado seja Deus, procurar analisar a si mesmo e ver se está na fé ou se já não está reprovado ou se não está ofuscado, apagado há muito tempo. Procurar observar cada um a sua própria vida, que é sempre, eu digo aqui nas minhas lives, foi o que o povo de Nínive fez quando receberam o veredito do próprio Deus. 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida, afundada no mapa, exterminada. E o veredito não foi de Satanás, não. O veredito foi do Criador, do Senhor. E uma vez ele dando o veredito, só ele mesmo para ter misericórdia, só ele mesmo para mudar a situação e salvar. E a Bíblia diz que os ninivitas ouviram a mensagem que vinha através do vamos dizer assim, do mensageiro rebelde, que era Jonas, que muitas vezes nós, igreja, sabe, a gente é rebelde com a vontade de Deus, é isso mesmo, sabe? Por isso que tem a decadência, por isso que tem os escândalos e tudo mais, mas ainda assim, tememos a Deus, enquanto vida temos, podemos melhorar nossas ações. Aí somos como Jonas da vida. Muitas vezes o Senhor pede uma coisa, não, Senhor, eu posso fazer outra, eu posso ir para aquele lugar, eu posso fazer, viver minha vontade, Senhor, mas eu temo a ti, o Senhor está no meu coração, o Senhor sabe que eu não reconheço outro Deus, é somente o Senhor. Pois é, Jonas era parecido, só que em outra situação, Deus mandou ele ir para Nínive, ele disse o quê? Eu, judeu, para aquele povo, mas que nunca, eu vou é para Tarsis, para lá, aí quase morre com barco, com navio, com todo mundo ali. E quando ele chega finalmente para fazer a missão que Deus incumbiu, ele disse, a palavra de Deus para os ninivitas é 40 dias e Nínive será subvertida. Capítulo 3 de Jonas. Pode ler aí, versículo 4 em diante. Aí a Bíblia diz que os ninivitas, eles deram ouvido e disse, o Deus, o Senhor de S maiúsculo, Criador de C maiúsculo, ele disse que vai nos destruir. Eita, que coisa séria! Vamos proclamar um jejum. O Brasil tem proclamado o jejum, mas muitos no outro dia distorcem o que fez de bom num dia, aí no outro dia continua na mesma bagaceira de sempre, assim. E quer que Deus ajude, que Deus abençoe.
Aí os ninivitas fizeram um jejum. Aí eles disseram, vamos pedir a Deus, porque a coisa está séria para o nosso lado. A coisa está séria. Deus disse que ia nos destruir em 40 dias. Vamos clamar a Ele para quem sabe. Ele tem a misericórdia de nós assim, sabe? E venha revogar a sentença dele, porque a coisa é séria para o nosso lado. E não adiantava eles correr atrás de exército, não adiantava eles correrem atrás de outros reis da época, nem vir com vamos dizer, com metralhadora, nem fuzil, nem canhão. E não adiantava o dinheiro nessa hora, e não adiantava se o ninivita fosse esperto para abandonar o barco, para fugir para outro canto, sabe? Não adiantava não, não adiantava mesmo. Mas aí eles fizeram a coisa certa. A Bíblia diz que eles clamaram fortemente ao Senhor. E além de clamar fortemente, eles fizeram aquilo que Deus espera de nós. Eles se arrependeram, cada um dos seus maus caminhos, e abandonaram, deixaram de praticar. Não é se arrepender um dia, chorar, que é a tristeza, segundo o mundo, e se mata e se acha culpado, e só falta se enforcar como Judas, e no outro dia vai e continua no mesmo erro de novo. Não, a Bíblia diz que eles clamaram, se arrependeram, abandonaram, deixaram. Aí o Senhor olhou, louvado seja Deus, viu que eles mudaram verdadeiramente e o mal que proferiu, que disse que ia fazer naquela geração, não fez. Ou seja, não é que ele revogou a palavra dele, mas ele suprimiu. Ele fez mais na frente, mas que aquela geração não, ele poupou aquela, porque aquela se lembrou dele. Isso é porta estreita e caminho apertado. Louvado seja Deus. Ah, mas é muito difícil. É muita renúncia. Ah, a Bíblia parece um livro de regras. Não, é antiquado para a geração de hoje, para o sistema de hoje. Não é assim não. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é. Pense o que quiser. O problema é de cada um que pensa. Mas a verdade está aí. A palavra é essa. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui, louvado seja Deus, pregando fanatismo, e nem estou pregando aqui a deliberalidade. Eu estou aqui mostrando que o Senhor Jesus Cristo nos diz que é para entrarmos num caminho estreito, na porta estreita, porque é essa que conduz à vida eterna. A pessoa que assume os seus erros, abandona e deixa, alcança misericórdia. E o que tem com isso é que crucifica a carne, mas ao mesmo tempo vai ter paz de espírito. É uma virtude, vai agradar a Deus. Louvado seja Deus. Uma pessoa que resolve seguir ao Senhor de verdade, ela pode ser chamada do que for de antiquada, de tantas coisas mais, mas o Senhor vai estar com ela. Louvado seja Deus. A pessoa que teme ao Senhor, que busca a Ele, que observa a sua palavra, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor, esse terá o perdão do Senhor, louvado seja Deus. É assim, glorificado seja o nome do Senhor. A ética da vida, assumir responsabilidades, consertar os erros. Louvado seja Deus, abraçar a palavra de Deus, a vontade de Deus, renunciar ao pecado. Louvado seja Deus, viver uma vida com Deus verdadeira, independente se Ele dê ou se não dê, se Ele faça ou se não faça. É isso que Ele falou com Abacuque, quando Abacuque questionava os desígnios de Deus e dizia até quando e por quê, e eu sou teu profeta, Senhor, e eu peço por esse povo, e o Senhor só promete e não faz nada, e vai continuar o povo morrendo, assim, como é que é essa coisa? E eu não sou seu profeta, eu não estou pedindo, como muitos diziam, eu não sou cristão, Senhor, não estou pedindo, não estou na sua presença. Ah, Senhor, olhe para mim, aí no capítulo 2 de Abacuque diz, quer saber, eu vou ficar calado na torre de vigia, mas Deus vai responder acerca da minha queixa. Aí Deus diz a ele, não é no seu tempo, mas no meu, e se tarda no teu tempo, você tem que esperar, porque virá e não tardará. O tempo de Deus, o cronos dele é, aleluia, acima, vamos dizer, do tempo humano, que acha que era para ontem,
e que se não der, morre, e que se Deus não fizer, vai morrer tudo. Louvado seja Deus. E Deus diz algo mais, Abacuque, que diz em outras palavras: meu filho, você ora, eu já fiz promessa, é verdade, mas a alma que se incha não é reta. Então, se fazemos tudo, Senhor, mas se o Senhor não me der, eu vou sair da tua presença. O Senhor, nem sei se o Senhor está me vendo, se o Senhor está me ouvindo. Não sei como é que é isso. Na minha família morreu gente. Eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. E é melhor a gente fechar a boca e abrir ela para glorificar a Deus. É muito melhor. E o interior procurar desinchar, sabe? Procurar, louvado seja Deus, nós, a começar de mim, eu, a descer na presença de Deus e procurar mais humildade e simplicidade e reconhecer que somos prevaricadores contra Deus mesmo, que não tem um que escape, é assim. É desse jeito. Louvado seja Deus. O Senhor ouviu os ninivitas? Imagine que o coronavírus está aí se espalhando e afetando muitos lugares. Mas imagine se Deus dissesse: ainda em 40 dias eu vou explodir o planeta. Ainda em 40 dias e nada vai existir. Ainda em 40 dias e virá um tsunami terrível que vai engolir tudo. Aí eu pergunto, qual seria a nossa solução? Qual seria? Seria o dinheiro? A posição? Seria fazer de conta que não ia acontecer nada? Seria virar um cético de uma vez? Seria o quê? Se não for buscar a presença do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. A começar de mim, porque a Bíblia diz que a quem se é dado alguma coisa é cobrado. Louvado seja Deus, e pelas nossas palavras somos justificados e condenados. E eu estou falando a palavra de Deus e preciso me esmerar em vivê-la para agradar a Deus, não para mostrar alguma santidade, não. É a vida cada um com Deus. É Ele que julga, é Ele que abençoa, é Ele que faz descer a sepultura, é Ele que abençoa, é Ele que empobrece, que enriquece, é Ele. E a igreja, nós temos que ter compromisso com Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Esta é a palavra que o Senhor põe em meu coração para vocês. E peço a vocês, se inscrevam no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Aí se alguém disser, a senhora pede para se inscrever no canal, que a senhora quer dinheiro? Não, não é porque eu estou interessada em dinheiro, até porque não é isso. É porque é só para ter a alegria de ter inscritos para a glória de Deus ali assistindo. Assim, louvado seja Deus. Deus abençoe cada um. Oreis por mim, que eu estou orando pelo Brasil, por todos. Vamos fazer o bem, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, ajudar uns aos outros, procurar se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Se vê alguém que está mais frágil na fé, procurar ajudar. Se vê que alguém errou, está no fundo do poço, procurar orar, ajudar, fazer alguma coisa de útil que agrade a Deus, porque nós já estamos sendo flagelados demais pelas mãos do próprio Deus. Então vamos nós mesmos fazer por onde amenizar nossa carga, buscando a Deus e fazendo aquilo que Ele gostaria que fizéssemos. Converse com Deus, peça a Ele: Senhor, me ajude. Me mostre, me dê discernimento do que eu devo fazer, para que possa te agradar. Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha família. Me ajude, porque sem ti nada posso fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a terceira frase. Que Deus nos ajude. A paz do Senhor Jesus para todos. Oreis por mim e eu estou orando por vocês. Deus abençoe. Compartilhe essa live para quem precisa, para quem necessita de ouvir uma palavra de despertamento. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão entrando, que eu estou vendo. Alcione, Deus te abençoe. Glória a Deus. A todos que entraram, a irmã Lúcia Cartacho, a todos que entraram, que estão assistindo, missionários, pastores, pastoras, a todos. Vamos orar, meus irmãos e irmãs, uns pelos outros, que Deus nos ajude. Deus nos ajude mesmo. O produtor musical, o irmão Jezreel Paulino, amém, missionário do Senhor, Deus o abençoe. Servo de Deus, produtor musical, glória a Deus, vocal, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa,
a sua família, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos que estão entrando. É assim, glória a Deus. E vamos orar. Deixem seus pedidos de oração. Se quiserem deixar por escrito, estarei orando. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Graças a Deus.